Bora! Bora, vai. Vamos direto e reto, mano. Resposta da pergunta do debate anterior, entendeu? Se a gente passasse muito tempo sabendo da nossa morte e se a gente se acostumasse com essa vida, né? A gente já tinha se preparado, acostumado com todas as consequências que a gente comentou que iam aparecer, né? No vídeo anterior, e a gente perdesse repentinamente esse conhecimento. O que aconteceria? Como que a gente lidar com isso? Quais seriam os efeitos e tudo mais? Olha, sinceramente, eu acho que em um primeiro momento, pode ser que, apesar do. No caso, já teriam passado uns 2 séculos, né? Que você tinha dito, de alguma coisa assim. 2 séculos. Se você pensar que é umas 2 ou 3 gerações depois, acredito que as pessoas, apesar de saberem que em algum momento a data da morte era desconhecida, elas não eram nada acostumadas com isso. Então, depois de um tempo que eles voltassem com essa, entre aspas, ignorância, no primeiro momento geraria um certo desespero. As pessoas provavelmente elas teriam muito mais cuidado com qualquer coisa que trouxesse ameaça para a vida, né? E elas seriam muito seguras, elas é, buscariam coisas em que elas pudessem se apegar no sentido de desespero mesmo, porque, como eu disse, às vezes a ignorância pode assustar. Eu imagino que principalmente quando se trata de algo que pode acabar com a sua vida, isso se torna um peso ainda maior. Pois é, mano, eu concordo contigo, cara. Eu até anotei uns tópicos aqui que seria a insegurança, né? Eu não acharia estranho se aparecesse algum tipo de transtorno com a pessoa morrendo de medo da morte. Várias pessoas iam falar, não, agora eu posso morrer a qualquer momento, né? Porque uma das consequências que a gente debateu na primeira parte foi que as pessoas, ao saber o dia que elas vão morrer, elas sabem que nos outros dias elas não vão morrer, né? Então elas podem se arriscar mais porque sabem que o dia delas não é aquele. Nesse momento, com esse acontecimento agora, não, né? A pessoa fala, não, posso morrer agora, eu posso pisar em alguma coisa e pegar um vírus, eu posso me cortar e sair sangue demais, sabe? Eu vejo alguma coisa dessa acontecer, nessa segurança, esse desespero por parte de muitas pessoas. Concordo contigo. Eu penso mais ou menos igual. E eu acho que seria até um pouco diferente, né, do início, porque elas não tinham conhecimento, e aí elas adquiriram conhecimento, e aí elas ficaram acostumadas com isso, com conhecimento sobre a data da morte. E a partir do momento que elas perdem isso, é como se elas estivessem perdendo os conhecimentos mais importantes, que, tipo, mudavam muitos das decisões delas ao longo da vida, né? Eu acho que as pessoas ficariam muito desacostumadas com a nova vida que elas teriam sem saber a data da morte. A insegurança, acho que seria uma das consequências, né, dessa falta de conhecimento. E elas ficariam muito mais preocupadas sobre se, imagina se eu morrer amanhã, por exemplo, aí o senso de urgência aumenta pra caramba. E aí as pessoas também ficam mais seguras e menos dispostas a correr riscos, né? Pois é, eu concordo contigo, cara. Tanto que era uma pergunta que eu queria fazer, que você já começou abordando, né? Será que a gente chegaria em um momento que, é, mesmo depois de todo esse desespero inicial, a gente voltaria a uma vida pelo menos semelhante à que a gente tem hoje? Porque, de certa forma, olhando por cima assim, dá na mesma, né? Você não sabe. Claro que o que vai mudar é que você passou de um estado de não saber, de saber para não saber, né? Mas será que com 200 anos de novo a gente não se acostumaria? Será que voltaria a ser até igual? Eu acho que não, mas depois eu falo isso. O que vocês acham? Olha, eu acho que sinceramente tem uma grande chance de voltar a ser algo muito parecido. Não vou dizer semelhante, por quê, mas algo parecido, porque, como eu disse, como são diversas gerações, a tendência é que com o tempo elas se acostumem de volta com essa sensação de insegurança, aos poucos vão voltando a assumir riscos. Porém, acredito que tem aqueles que, por saberem que em algum momento da história alguém teve a oportunidade de saber a hora da morte, essas pessoas ainda se prenderem muito ao que foi no passado, né? Não sei, talvez buscar entender muito bem como funciona, ou então passar a vida é, tentando buscar efetivamente o que aconteceu no passado, né?
Acho que por isso que não seria semelhante ao que era antes. Cara, eu concordo contigo. Principalmente porque a geração que foi atingida por isso, uma hora ela acabaria, né? Surgiria uma nova geração. E essa nova geração, ela já nasceria sem esse conhecimento prévio. Mas ainda assim teria aquele acontecimento nos livros de história, né? Que as pessoas sabiam a data da morte. Eu acho que por esse motivo elas correriam atrás para saber se elas conseguiriam ter esse mesmo conhecimento. Pois é, isso é legal, né? Eu pensei nisso também. Eu acho que seria alguma coisa semelhante a essa pandemia que a gente tá tendo, né, mano? Que assim, vai passar, vai voltar, digamos, ao normal, mas vai ser um normal diferente desse, que apesar de a gente ter condições semelhantes, tem aquela lembrança que causa impactos e que pode gerar várias motivações, como vocês comentaram. Essa de buscar uma forma de descobrir a data da morte de novo é interessante, eu gostei dessa. É, esse comentário que você fez sobre a pandemia eu achei muito legal, porque muitas pessoas, por exemplo, dizem que mesmo após a pandemia, em momentos em que você contrai algum vírus comum mesmo, as pessoas vão passar a ter mais cuidados com a higiene, com o uso de máscaras, por exemplo, porque é um método eficaz e que nós não deveríamos só usar em casos de pandemias como, como o Covid-19, né? Porque é questão de saúde. E eu acredito que, como vocês disseram, mesmo após o pessoal não saber mais o horário a data da morte, eu acho que eles pegariam algumas coisas, né? Por exemplo, ah, eu sei que eu vou morrer em algum determinado momento, então eu vou aproveitar o tempo que eu tenho agora ao máximo, porque as gerações anteriores sabiam o momento que elas iam morrer, então sabiam exatamente quando tinham que aproveitar, etc. E aí, talvez por efeito deles terem perdido isso, com o passar do tempo, o pessoal começa a raciocinar que, independente do horário, da data ou do horário da morte, você deveria aproveitar o tempo, né, que você tem disponível. Pois é, Pereira, e eu acho que você falou uma coisa sensacional. Os ensinamentos, as coisas que as pessoas aprenderam, as técnicas e os hábitos iam passar, né, de pessoa para pessoa. Então essa questão do controle do tempo, né, essa questão de você, deixa eu ver, por exemplo, dar mais valor ao tempo, né? Pensar que ele tá passando a todo momento, que a gente tá caminhando para lá. Eu não consigo lembrar de mais alguma consequência interessante agora que a gente debateu na parte um, né? Só que aí depois a gente revê a parte um, pensa de novo, fica de exercício aí, né? Mas a ideia é essa, que os hábitos que a gente desenvolveu, que a humanidade desenvolveria, né? Nesse período, seriam passados de geração para geração, e esse é o motivo pelo qual não teria como voltar a ser igual, né? Eu acho que não tem nada, cara. Morreu, acabou. Olha, sobre esse lance depois da morte, a minha opinião é que não importa muito, sabe? Pelo menos para minha pessoa, e é uma visão muito pessoal, né? Eu acho que eu vou, independente do que tem depois da morte, se um paraíso ou não, se na verdade é uma reencarnação, eu acho que você tem que aproveitar a vida como ela é, né? Independente de tudo. Por exemplo, eu não vou mudar minhas decisões ou mudar minhas vontades se, se eu descobrir que eu vou, sei lá, reencarnar em outra pessoa na próxima vida. Então eu não vou me matar por saber que não tem nada depois. Eu acho que o, o mais importante é você saber que um dia sua morte vai chegar e que você tem que aproveitar o agora. E o que vem depois, pelo menos na minha visão, não é tão importante quanto isso. Para mim também vai muito de cada um, sabe? Aí as pessoas dão valor pra vida do jeito que elas querem. Sobre o que acontece depois, mano, acho que as pessoas têm que aproveitar muito hoje, sabe? As opiniões podem variar muito, só que aí a vida tipo, só vai ter uma vez. Ou mais, né? Dependendo da religião que você segue, sei lá, não sei. Não conheço muito sobre esse assunto. Mas aí eu acho que, mano, é isso. Você tem que aproveitar o máximo possível agora, e talvez depois você não consiga mais fazer isso que você quer, sabe? Pois é, eu concordo com o que vocês falaram, mano. E assim,
eu acho que a galera que acha que acontece alguma coisa depois da morte, elas se preocupam muito com como vai ser essa vida, né? E eu acho que elas fazem uma ligação de identidade mesmo, sabe? Às vezes você não vai ser a pessoa que vai ficar depois da morte, né? Então, por exemplo, você perde as memórias, como a gente falou na parte 1, você perde as memórias, você perde seu corpo e tudo mais. Mas eu acho que se você tá se preocupando com isso, é porque você enxerga algum vínculo entre você e esse ser que vai aparecer depois da sua morte. Então, de alguma maneira, você tem alguma certa preocupação com isso, sabe? E é como o Pereira falou, você pode deixar que isso influencie a sua vida ou não, isso acontece. Eu, particularmente, acho que não acontece nada e vivo a minha vida pelo que eu sei que vai acontecer até quando eu morrer, sabe? Quando essa vida aqui acabar, não sei se tem outra ou não, mas tenho certeza que essa aqui tem, mais ou menos, né? Tem aquela história da simulação e tudo mais. Mas eu lembro quando eu era criança, eu gostava de ficar pensando o que tinha, mano. Como é que seria o tal do paraíso, né? Com da minha religião da época. O que teria lá, sabe? Seria diferente ou não. Eu ficava muito triste porque me diziam que não ia ter nada das coisas que tem aqui. Eu falava, mas cara, como que isso vai ser o paraíso se não tem as coisas que me faz feliz? É um negócio interessante de pensar, cara. Claro que depende muito de pessoa para pessoa, mas é muito legal. E assim, eu acho que independente das opiniões, claro, é como a gente está falando, né? É uma coisa muito subjetiva essa discussão. Mas assim, independente de tudo, eu acho que você não pode apontar o erro de ninguém, no sentido de, tipo, ninguém tá errado. Se você quiser tomar suas decisões com base no que vai acontecer depois, tudo bem, ok. Mas, assim, isso me lembra muito aquele questionamento. Muitas pessoas, por exemplo, de uma certa determinada religião, falam, ah, mano, você. Eles olham para pessoas de outra religião e aí falam, ah, mano, você vai passar a vida inteira adorando o seu Deus, por exemplo, e aí quando você chega na hora depois da morte, né, você vai se fuder, porque não é não é o certo. Mas se você parar pra pensar, essa pessoa também não tá errada, porque ela tá seguindo o que ela acredita. É da mesma forma que a pessoa que está julgando também tá seguindo o que é aquilo. Então, independente da sua decisão, cara, não tá errado, entendeu? Acho que é uma coisa muito subjetiva mesmo. Pois é, essa coisa da subjetividade que você falou é porque justamente pelo fato de que a gente não tem como testar, né? A gente não tem como interagir com a morte, nem com ninguém que passou por ela. Claro que a morte não é uma entidade pra gente interagir com ela, né? Mas a gente não tem como interagir com nada que vá além dessa vida. Então a gente não tem como ter certeza de nada. Fica nesse campo filosófico, místico e religioso, né? Aí você escolhe qual lente você vai usar para enxergar esse tema. Por isso que vem essa subjetividade, né? Aí o que você falou da questão dos deuses e tudo mais, né? De como que isso vai influenciar você ir a sua vida após a morte. Isso é interessante, cara, né? Porque tem essa. Eu acho que talvez se você tivesse uma postura um pouco mais científica dentro da sua própria fé, você poderia pensar, pode ser que eu esteja errado, cara. Imagina se eu estiver errado, o que vai acontecer? Será que eu vou pro inferno que aquele outro cara decide, sabe? Será que eu vou virar o espírito que aquele cara diz que eu vou virar? Sabe? Uma vez eu acho que eu comentei com vocês, né? Eu me perguntei se o que aconteceria se na verdade, uma teoria da conspiração, né? O que aconteceria se na verdade o Deus da Bíblia cristã estivesse errado, ele fosse o vilão da história e o Satanás fosse o cara certo, entendeu? Fosse o cara bom, e aí deturparam a imagem dele e o cara foi injustiçado. Eu fiquei pensando nisso e falei, cara, você imagina, mano, que interessante. Pois é, mas é essa a questão, né? Vamos supor que se por algum motivo eu começasse a acreditar nisso, eu não estaria errado. Claro que o fato de não estar errado não implica que eu tô certo, mas eu não estaria errado. É legal. Ah, claro, não estaria errado em acreditar, né? Em questão da minha crença ser verdade ou não, aí também a gente não tem como saber se tá errado ou não. A questão é se você tá certo ou errado em acreditar nisso. E isso você realmente não tá. Queria só dar os parabéns, belas falas. Enquanto você não tava, eu falei do que eu queria falar, cara. Na verdade, a resposta para aquela pergunta lá, mano, é o seguinte. Existe uma associação, mesmo que a sua vida não seja a mesma de agora, sabe? Você perca a memória, você perca seu corpo. Se você tá se preocupando com aquela entidade que tá ali depois que você morreu ou não, é porque você de alguma forma enxerga um vínculo entre você, como se fosse uma pseudo-identidade, né? Vamos considerar a identidade da liberdade condicionada aqui, que é aquela coisa de tipo, é o vínculo que. Deixa eu pegar a definição aqui que eu não lembro ela por completo. Mas é um vínculo que você estabelece entre dois agentes de períodos diferentes, sendo que você constrói, né?
Você muda essa identidade, e a partir dessa mudança de identidade você constrói o próximo agente do tempo seguinte. De certa forma, como foi por conta das suas ações que a pessoa que vai existir depois da sua morte, tem aparece naquela situação, né? De certa forma ainda existe uma certa pseudo-identidade ali. Então você acaba meio que se preocupando com aquela pessoa por conta disso. Então mesmo que não seja você, eu ainda acho que é válida aquela ideia de que você tá buscando uma forma de se refugiar, de é, driblar, né? Aquela ideia de que a morte é o fim da vida. Mesmo que seja uma vida diferente com uma outra pessoa, é uma pessoa que ainda é conectada com você, que você ainda se preocupa com ela, e que mesmo que seja o seu fim, não é o seu fim por completo, né? Porque você ainda de alguma maneira se vê nela. Eu pensei nisso. Então aquela coisa que você falou do espírito, se você morrer, você vai virar um espírito que vai ficar vagando por aí. Você se preocupa com aquele espírito, entendeu? E isso influencia suas decisões de hoje. Entendi. Mas, Edu, assim, eu não entendi muito bem qual parte se separou. Aquele espírito de você. Então, eu tô considerando que aquele espírito é uma coisa diferente de você, né? Como a gente comentou no debate passado. Porque pelo Por que eu quê? entendi do que a gente chegou na conclusão, aquele espírito não era você. A vida não era sua, entendeu? A sua vida acabava onde acaba a sua vida normal. E a partir do fim da sua vida começa uma outra coisa. Mano, mas quer dizer, pelo menos eu tava falando de começa uma outra coisa, mas comigo, tipo, eu que vou estar ali. Aquela alminha ali vai ser minha. Aquele Gasparzinho voando sem rumo. Eu sou eu de qualquer Ah, forma. É uma parte de mim. se eu não me engano, o Moisés, ele foi mais nessa linha de terem coisas diferentes. Né? Mas eu não sei, mano. Tipo, fez sentido o que você disse. Da pessoa se preocupar meio que com o próximo, né? Literalmente. É quase da mesma forma que você se preocupa com o seu agente do futuro ou não, né? Ou não. É no futuro. É que no caso tem Não, uma chance de não no ser. futuro, o seu agente no futuro, você se preocupar ou não com o seu agente no futuro. Coisa do tipo, eu vou deixar pra fazer depois, e aí o seu agente do futuro vai lá e se mata pra fazer depois. Eu vou cometer esse pecado aqui, depois eu me vi. Depois o agente do futuro se vira pra confessar, pra, sei lá, se chicotar aí, pra pedir perdão, esse tipo de coisa. Vou deixar o trabalho pra amanhã. Meu carinha de amanhã que se preocupe. Eu faço Pois todo é. dia. Gostei do raciocínio, Edu. É realmente muito. No debate passado, a gente comentou sobre por que nós não conversamos sobre a morte, ou não costumamos conversar de uma forma natural. Normalmente é sempre de uma forma ou forçada, ou então desconfortável. Dessa vez a pergunta é por que tememos a morte? Então bora que bora. Bora lá, vocês querem começar falando ou querem que eu comece falando? Dá Democracia. aquela introdução, né? Aquela introdução braba. Não tem introdução, não. É só pergunta Cara, essa. Por que a gente tem medo da eu achei que a morte? gente já tinha começado a falar, mano. Eu tava considerando que a gente já começou. Vai lá, Pereira. Bom, cara, a resposta, eu vou parecer um pouco repetitivo, né, por conta do debate passado, mas, como eu disse, as perguntas são um pouquinho semelhantes, então pode ser que tenha algumas semelhanças também nas respostas. Eu acredito que nós tememos a morte muito porque, é, não a morte em si, mas o fim da vida ou o que tem depois dela, né, é muito desconhecido, como a gente acabou de comentar no tópico anterior. Então, pode ser que sejam análises muito subjetivas, e dentro dessa subjetividade que a gente comentou, esse temor à morte também pode variar, porque eu já cheguei a relatos de pessoas que não temiam a morte, porque eles já tinham convicção, ou pelo menos tinham uma ideia muito clara do que ia ter depois. Então, se essas pessoas que eu já observei morressem hoje ou daqui a uma hora, elas não iam se sentir tão impactadas. Claro, iam ter um certo ressentimento, né? Devido às coisas que tem aqui na Terra, muita gente, mesmo que não tema tanto a morte, tem um certo apego com as pessoas e coisas do mundo. E, e aí essas pessoas acabam não temendo tanto a morte, elas aceitam a morte de uma forma muito
mais natural do que algumas pessoas que, por exemplo, acreditam que não tem nada depois. Mas varia de pessoa para pessoa. E sobre isso que eu acabei de dizer também, eu acredito que justamente esse apego que a gente tem com as pessoas e coisas desse mundo é o que faz com que o que faz com que a maioria das pessoas tema a morte, né? No sentido de, tipo, a minha vida, o que eu tenho agora, o que eu posso tocar, o que eu posso ver, o que eu posso sentir, é o que eu sei que eu tenho, é a única certeza que eu tenho nesse mundo. E, na verdade, nem é uma certeza absoluta, porque existem aqueles questionamentos que a gente vive ou não, se é que estamos no mundo real ou não. Mas a real questão é essa, nós estamos muito apegados às coisas do nosso dia a dia, às pessoas, e saber que depois da morte talvez não estaremos com essas coisas que nós estamos tão apegados, é uma coisa que realmente chega a assustar muitas pessoas. Exatamente, Pereira. Exatamente o ponto que eu queria tocar, você pegou, cara. Eu acho que é muito disso, essa aversão à perda, né? Aquele termo que o Cruz ele falou pra gente. Eu não sei se qual causa qual, se eles andam juntos ou não, mas eu sei que eles estão interligados, sabe? A gente não quer perder as coisas que a gente tem. E isso é uma das coisas que assusta a gente quando a gente vai falar de morte, porque eu sei que quando a morte chegar, a vida, que é a coisa que eu tenho mais certeza de ter ou não, vai embora junto com ela. E aquela história da seleção natural, né, que a gente também já comentou. Aqueles seres que buscam continuar vivos, eles vão ter mais chances de sobreviver e sobrevivendo vão ter mais chances de reproduzir. Então, eles vão deixar mais descendentes do que aquele cara que, por mais estranho que pareça, busca a morte ou que não evita ela. Então, eu acho que tem esse detalhe. Se vocês tiverem algum comentário para fazer, podem fazer agora que eu queria falar de uma outra coisinha, ainda em medo da morte. Oi, Edu, outra coisa que eu queria comentar sobre esse mesmo assunto é que também, tipo, o ser humano, ele gosta muito de ter segunda chance, né? Então, com tanto problema que a gente tem aqui no mundo real, eu acho que o medo de não conseguir resolver esses problemas a tempo é algo que é um medo que tá em muitas pessoas, né? Sem falar também que essa percepção pode variar de pessoa para pessoa, dependendo da religião que ela tenha. Como o Pereira falou agora há pouco. Pois é, como você falou agora, achei que você ia até tocar em outro ponto quando você falou que a gente gosta de uma segunda chance. A morte, ela não tem segunda chance, né? A vida é uma só. É no primeiro strike que você tá fora. Uhum. Eu achei que você ia pegar Exatamente. nesse ponto, né? Não tem, é Uhum. por isso que a morte assusta tanto, porque você não vai ter uma segunda chance. É essa chance aqui e acabou. Uhum. Acho que esse é o medo, Interessante. aliás, porque você É, gosta de ter segunda chance. E justamente pela morte, só te dá uma chance só, é o que deixa as pessoas com muito medo, né? é outra coisa. Muito É temor. verdade. Se você pegar essa análise de tentativa, né? Se, por exemplo, se você estivesse num jogo, se você tivesse apenas uma tentativa e você podia acertar ou não, tem muita pressão, né, em cima de você. Pois É é. verdade. Quando você tá jogando Pac-Man, tá ligado? Você só tem uma vidinha lá, você fica com puta cagaço de, sei lá, os Uhum. fantasminha passam em cima de ti. Mas E essa é a dependendo, brincadeira, cara. Quando você tá com mais. Quando você pega uma vida extra, quando você já começa o jogo com muita vida, né? Que é o que acontece sempre, você não tem tanto medo de perder. Se a gente tivesse várias mortes e várias vidas, seria Uhum. engraçado, né? Acho que nas primeiras vidas poderia acontecer como muitas coisas que a gente tem várias chances aí, da gente desperdiçar várias delas, né? Então eu acho que, eu não sei se faria diferença, claro, né? Mas pra muita gente às vezes não faria. A pessoa ela só ia começar a se preocupar mesmo quando chegasse na última. É o clássico efeito da Cara, procrastinação. eu não sei se vocês já assistiram, mas Jumanji, ele acontece justamente isso. As pessoas têm 3 vidas, se eu não me engano. Ou acho que são só 3. E aí elas ficam com muito medo justamente no final. Tipo, no primeiro elas morrem por alguns motivos meio bestas, mas aí no final elas ficam com muito medo de morrer, assim, porque só tem uma vida. E aí o temor de acontecer qualquer coisa aumenta pra caramba. Tanto é que elas ficam muito mais prevenidas, né, em relação a situações que podem vir a acontecer do que antes. Verdade, cara. É verdade. Mas sobre essa questão de grau de medo da morte, era justamente isso que eu queria falar, cara. Eu acho que assim, a gente tem muito medo da morte, mas não é a todo momento, né? Até porque a gente só fica com esse medo muito grande da morte quando a gente fala dela, quando a gente lembra dela. Mas quando você tá perdendo seu tempo rolando uma página de YouTube, de Instagram, de qualquer rede social, entendeu? Quando você tá perdendo seu tempo numa discussão boba, num trabalho que você não gosta, referências.
numa coisa que você não quer fazer, muitas vezes você não lembra, né, da tal da morte. Você não se assusta tanto com ela assim, fica suando frio, da mesma maneira que quando você se lembra efetivamente dela, né? Então eu acho que a gente não tem tanto medo assim, não. Só quando a gente lembra. E outra, principalmente quando a felicidade ofusca essa morte, né? Ah, eu tô aqui muito, eu tô felizaço aqui debatendo com vocês. Então eu não vou, primeiro, se não fosse de morte, eu não ia nem estar lembrando da morte. E agora que eu tô lembrando que eu vou morrer em algum momento, isso não me prejudica, né? Porque enquanto eu tô feliz eu não vou estar triste. Então, não me incomoda. Isso assusta, sei lá, você tá pensando assim no nada e fala, puxa, cara, agora eu vou morrer, eu tô perdendo meu tempo que eu vou morrer, meu Deus do céu, caramba. Comentários aí. Eu concordo, Edu, e eu acho que, tipo, muitas das coisas que acontecem na nossa vida são, tipo, só aconteceriam se estimulasse a situação. Por exemplo, sei lá, você vê uma barra de chocolate na TV e te dá uma vontade de comer. E aí você vai lá e come. Eu acho que com a morte acontece mais ou menos a mesma coisa. Você vê, sei lá, uma cena de velório num filme, e aí você começa a pensar na morte. Tipo, caramba, isso realmente, tipo, pode acontecer comigo a qualquer momento, e você fica com aquela pressão. E aí o medo aumenta. Mas eu acho que isso é normal, depende de momento para momento, né? Pois é, mano. Exatamente. E eu acho que isso é um pensamento que devia estar encarnado na cabeça das pessoas, né? Tá sempre lembrando disso. Esse é um dos motivos pelos quais esses debates que a gente faz, eu acho que as pessoas tinham que fazer também, né? As pessoas tinham que parar pra pensar, porque quando você se lembra, não é escondendo que você vai morrer, não é fazendo o que a gente falou que a gente ia fazer lá no começo, lá na primeira parte, que é não falar de morte, que ela vai deixar de existir e que você não vai precisar se preocupar com ela, que ela não vai chegar e que você vivendo uma vida medíocre, você vai, sei lá, se dar bem, tipo, não vai acontecer nada, ou você vai morrer de qualquer jeito. Não, cara. Você vai morrer, você aceita isso, né? Você vive a sua vida, aí a morte vai chegar, isso vai acontecer, entendeu? Mas se você tentar esconder, tentar negar, você só vai sofrer, você vai perder seu tempo, sabe? E continuar na vida que você tá ainda. Cara, eu concordo bastante. Eu acho que, assim, é justo nesses momentos que você dá mais valor à vida. É impressionante. Às vezes você não pensa nesses assuntos, né? Mas é justamente quando você tem lá o despertador mental, tipo, aparece uma cena de velório num filme. Aí você relaciona com morte, logo você relaciona com o valor que você tá dando à sua vida. O que você tá fazendo da vida? Tipo, você tá fazendo algo que vale a pena, que você acredita. Você começa a rever muitas coisas do que você tá fazendo no dia a dia, né? Verdade, aí eu já termino aqui porque eu vi que tem muita gente querendo falar ainda. É, rapidão. Que é o seguinte: quando você tá feliz, você muitas vezes acaba esquecendo da morte, né? Que é aquilo que eu comentei. Mas algumas vezes, vou falar por mim, né? Pelo menos acontece do caso de tipo, eu tá tão feliz que eu caio no primeiro caso que a gente debateu. Eu não quero perder toda essa felicidade que eu tô tendo. Então, de qualquer maneira, por mais que a gente debata, acho que por mais que a gente entenda o assunto, e isso é importante, porque pelo que eu acabei de falar, né? Fugir 100% em todos os momentos do medo da morte, pode ser que alguns consigam, pode ser que outros não, mas eu não sei se é uma tarefa tão fácil assim. Agora fiquem à vontade aí para comentar. Dentro desses comentários que vocês falaram, eu só queria lembrar também que diversas vezes nós vemos casos de crianças, né, que eles falam da morte com muita naturalidade e aí chega um adulto e repreende essa criança. Não sei se vocês já repararam nisso, mas se você pegar tentar conversar com uma criança de 6 anos, ela vai conversar sobre morte de uma forma muito mais natural do que uma pessoa de 40, 50, 60, talvez. E aí cabe a gente fazer uma certa análise, né? Talvez, quanto mais próximo da morte você está, mais difícil seja lidar com esses diálogos que a gente está citando aqui. O que não deveria acontecer. Acho que se você realmente conversar sobre a morte com muito mais naturalidade, assim como as crianças mesmo, acho que as pessoas acabariam sofrendo menos com isso. Uhum. A gente tá falando de um caso especial só de morte, né? Mas eu acho que isso é pra grande maioria de. Na verdade, pra tudo, né? Que é aquela velha ideia. A gente só vai conseguir agir direito e ter ações assertivas que realmente nos fazem felizes quando a gente sabe o que a gente tá fazendo, né? Quando a gente não é pego de surpresa por nenhuma coisa que tá no mundo, que a gente não pode evitar, mas que a gente desconsidera. É justamente quando você sabe como as coisas funcionam que você pode tomar as melhores decisões para ser efetivamente feliz. Enquanto você não sabe das coisas, você tá naquele mundo acorrentado, né?
que é como a gente comentou no passado no trabalho de filosofia, você pode até viver bem no seu. Vivendo a sua vida até onde a sua corrente te permite, dentro da sua caverninha. Exemplo do diálogo do exemplo da caverna do Platão, né? Não, do Sócrates, não lembro agora. Um dos dois aí. Você pode estar felizão lá, tranquilo, vivendo sua vida e feliz lá, mas vamos supor que por algum momento você queira passar de onde a corrente permite, você vai perceber que está acorrentado, né? Isso vai causar sofrimento. Então, por mais que você queira esconder da criança, voltando para o nosso exemplo, né? Por mais que você queira esconder da criança que a pessoa morreu ou não, repreender, ela tá ali. Enquanto mais você negar, menor vai ser a chance de você ter uma decisão assertiva, uma decisão que vai realmente te trazer feliz, principalmente quando você tiver que lidar com isso, né? Que é o caso que você vai ter que sair da corrente. Legal. Então, galera, dentro disso que a gente estava falando, sobre o temor à morte em si, né? Eu acho legal a gente analisar também sobre porque, se esse temor à morte, se essa angústia é necessariamente algo ruim. Porque dentro das minhas pesquisas, né, eu encontrei um pensador muito conhecido também, chamado Ernest Becker. E uma frase que eu achei muito interessante que ele disse é que o medo da morte e a angústia que a morte inspira é aquilo que move o ser humano. E eu acho isso uma coisa muito legal, porque é o que a gente estava falando muito sobre, né? Se nós soubéssemos a data da morte, é, seria como um impulso para fazer muitas coisas que nos fazem felizes antes que essa data chegue. Mas, na verdade, isso daí acontece com todo mundo, né? Alguns com mais intensidade, no caso, quanto mais velho você é, mais você é impulsionado por esse temor à morte. E esse mesmo temor, ele é o que acaba fazendo com que a gente faça diversas coisas. Porque se a morte não existisse, por exemplo, ou se esse temor à morte não existisse, nós, como já dito no debate anterior, postergaríamos muito diversas coisas, ou então não teríamos muitas ambições, não seríamos impulsionados da mesma maneira. E eu acho que essa é a grande importância da morte em si e do temor a ela. É verdade, Pereira. O que você falou me fez reinterpretar, né? Relembrar o que eu tinha escrito aqui num dos tópicos que eu ia tratar com vocês de medo da morte, que eu tinha até esquecido, por isso que eu não falei, né? Que é realização pessoal vezes o medo da morte. Na verdade, você falou que o medo da morte é uma das coisas que motiva, né? Efetivamente, é uma das coisas que motiva. Pelos motivos que a gente falou no debate, na parte anterior do debate, né? Sobre a questão da gente ser meio vagabundo com a nossa vida, se a gente tivesse vida eterna, eu acho que, se eu não me engano, está no debate de imortalidade e amortalidade. Tenho certeza, mas eu acho que é isso aí. Mas assim, eu acho que o medo da morte, claro, ele é uma das coisas que impulsiona, só que isso vai contra aquela coisa que a gente acredita pela LC, né, mano? Que seria a felicidade, a procura por felicidade, né? Claro, os dois, a princípio, eles parecem ser contrários, nem tem muita ligação, mas eles estão juntos sim, né? Porque entra naquela questão de tipo, o medo da morte é você perder aquilo que te faz feliz, como a gente comentou anteriormente. É o medo, aí como a gente comentou no debate, na parte um, né? É o medo de você não conseguir fazer tudo o que te faz feliz também. Então, de certa forma, ainda tem um certo vínculo, né? Além da realização pessoal de você fazer o que te faz bem, o medo da morte é uma coisa que dá tipo um gás, sabe? Quando você para pra pensar assim, não, tô com um pouco de preguiça de fazer as coisas que eu quero fazer. Eu prefiro fazer uma coisa que me dá mais prazer imediato do que uma coisa que me traz felicidade a longo prazo. Mas aí você lembra, pô, cara, não, a morte, né? É um negócio que só te motiva a fazer outras coisas que te fazem feliz e não necessariamente dá um prazer de fazer uma coisa no momento, como gastar seu tempo fazendo qualquer coisa idiota que eu não vou ficar dando tanto exemplo assim, mas vocês já conseguem pensar em alguns. Fechou, né? Eu acho que fechou, porque boa parte disso a gente falou na parte um do debate, né? Uhum. Esse tópico aí de sofrimento ou morte faz parte também? Faz. Mas essa questão da morte necessariamente ruim, eu queria pegar. Faz parte porque, tipo, o que eu queria pegar é necessariamente isso. Você morrer. Toda vez que você pensa em morte, você pensa em uma coisa negativa, né? E assim, cara, será que é mesmo? Sabe, morrer é tão ruim assim como a gente fica pensando?
A gente pode pensar em várias coisas. Eu quero, primeiro, o que vocês acham? Depois eu falo o que eu penso. Que aí eu acho que é uma coisa, não sei, tal, eu enxergo um pouquinho diferente, dependendo de como você faz a pergunta. O, o que você está tentando dizer é se morrer é necessariamente ruim ou se a morte é necessariamente ruim. Não sei, talvez seja a mesma coisa, mas eu acho que eu consigo diferenciar. Eu entendi, eu acho que eu entendi sua pergunta, né? A questão. Você pode trabalhar pelos dois pontos se os dois pontos forem diferentes da maneira que eu penso. A morte, tipo, a perda da vida, né? E morrer é como o processo de perder, a forma como você morre, né? Acho que é isso que você quis dizer. Essa é as formas que você vê? São É, essas as formas que você vê. acho que é isso mesmo. Pois é, eu acho melhor então. Claro, pro tema que eu quero trabalhar, não faz muita diferença. Claro que faz, porque ó, morrer tem a ver com o processo, né? Se você vai morrer, sei lá, de infarto, ou se você vai morrer sendo torturado por ser, sei lá, devorado por algum bicho, claro que faz diferença, porque, né? Questão de sofrimento quando você morre, pai e tudo mais. Mas eu quero dizer, tipo, deixar de viver é mais pela questão de morte mesmo. Deixar de viver é uma coisa ruim mesmo? É necessariamente ruim perder a sua vida? Então acho que está muito linkado para a parte de morrer, dentro da minha concepção, Edu, porque eu estava analisando a morte como finitude mesmo. Opa, cliquei Pô, errado. Boa, sobre boa. esse assunto. Ah, falei, desculpa. Relaxa, desculpa, é que eu também comecei a falar por cima de você porque quando o microfone, né? Que eu cliquei no microfone e a gente começou a falar junto. Gostei Hum. dessa ideia de finitude, cara. Mas isso já tá explicado, acho que lá no debate da mortalidade, né? Claro, tem os prós e os contras. Aquela questão de você poder postergar, ficar postergando a sua vida e tudo mais. Porém, a gente pode falar mais sobre essa história de finitude na parte de vida eterna. Então vamos continuar na parte de morrer mesmo, deixar de viver. Beleza? Então, galera, eu tava pensando o seguinte, mano. Em relação à vida, é óbvio que é ruim, porque se você tá vivo, e aí você morre, você perde uma coisa que é a vida, né? Então, tipo, obviamente pra vida é ruim. Nesse sentido, sim. Mas, ó, por exemplo, em sentido biológico, é só uma transformação, né? E aí, em algumas religiões também, não é necessariamente o fim. Acho que depende um pouco do referencial aí que você toma. Eu não acho que morrer seja necessariamente ruim. Tanto que eu vou começar por um caso, depois eu vou no outro. Que, por exemplo, existem casos em que a gente tem que pesar se a vida que a gente está tendo e a morte. Na verdade, a gente tem que pesar qual dos dois tem mais valor, né? Qual dos dois pesa mais e, claro, considerando os lados, né? Por exemplo, questões de doenças, questões de coisas que não tem cura. Vamos supor que você está sendo torturado e você não tem como sair daquele lugar. E é nesse ideia que eu quero pegar, entendeu? Existem exemplos que eu, pelo menos, vejo que a morte é sim preferível à vida, porque a condição que você tá de vida é tão ruim que a morte é preferível. Exemplos de doenças terminais, exemplos de. Por exemplo, eu vou falar por mim, né? Se eu sei que eu tô com uma doença terminal, que eu não tenho cura, ou se eu tô muito velho, passando mal, sabe? Com cento e poucos anos, 90 e poucos anos, eu não sei se vale a pena continuar vivo, sabe? E eu acho que eu deveria ter o direito de escolher se eu vou continuar vivo ou não. Então, a morte não é necessariamente uma coisa ruim do meu ponto de vista. Existem casos onde a morte é uma coisa boa, sim, porque a vida não vale tanto quanto a morte. Isso eu quis dizer. O que vocês acham? Olha, dentro da minha concepção, eu não consigo ver muito bem, não consigo atribuir adjetivos dessa forma à morte. Eu não vejo ela como uma coisa ruim, mas eu também não vejo ela como uma coisa boa, pelo menos não de forma absoluta. É claro, se você comparar o seu estado, a sua situação, você pode atribuir preferência, né? Ah, eu prefiro morrer a continuar sofrendo, por exemplo. Mas se você pegar assim e analisar a própria morte, ela é um processo natural. E eu acho que
você deveria aceitar. Eu acho que é uma coisa que acontece como qualquer outra coisa no mundo, como qualquer outra coisa pré-estabelecida, né? Mas aí eu concordo muito com o que você disse quando você fala que nós temos que ser livres para tomar nossas decisões. Então, se, se você escolhe a morte, se você prefere a morte, então você, teoricamente teria que ter a liberdade para escolher se você vai viver ou morrer. Mas aí, é, mesmo que a pessoa esteja nesse estado, eu não sei se eu posso analisar a morte como uma coisa boa, mas sim como uma alternativa. É que, na minha cabeça, eu não tô conseguindo atribuir esses dois adjetivos a isso, entendeu? Mas eu concordo, sim, com o que você disse. Entendi, Pereira. Não, claro. Eu tô dizendo a morte quando ela tá vinculada a um referencial de alguma pessoa, né? A morte em si ela não é nada. Ela não tem. É o que você falou, não tem adjetivo mesmo. Ela é a morte, simples, é o substantivo morte. O bom ou ruim só vai aparecer quando a gente botar na lente de alguém. E aí esse alguém também vai variar. Não é qualquer alguém que você vai poder determinar o mesmo adjetivo, né? Depende da situação da pessoa. Pessoal, o tema que a gente vai falar a seguir é suicídio. Ele é meio complicado, meio espinhoso e causa gatilho emocional em algumas pessoas. Então, se você for uma dessas pessoas, a gente não quis ofender em nenhum momento, a gente não entende diretamente do assunto, nós nunca passamos por situações tão complicadas quanto algumas pessoas né, que você conhece, ou então que seja você, já passou. Então, desculpa qualquer coisa e interpretem com cuidado, tá? A gente não é nem a favor nem contra o suicídio. Vai ficar mais claro no debate o que eu acabei de dizer. Mas é isso aí. Dá pra gente fazer um link com o suicídio, cara. Porque assim, falando sobre essa questão de liberdade, da morte ser uma coisa preferível à vida em alguns casos. É claro que antes de eu me esquecer, tem um vídeo do Pirula que eu assisti muito bom que fala sobre essa questão de sofrimento e dor e morte também, né? Eu não vou me adentrar muito porque ele fala bastante, mas a ideia basicamente é aquela de que você pode passar por dores tão ruins que a morte é preferível. Foi os exemplos que eu peguei, né? Questão de tortura, questão de dor, uma dor que você não consegue se livrar, sabe? Uma doença terminal e tudo mais. E é nesses casos que entra essa questão do. Pode entrar a questão do suicídio, né? O suicídio também é um grande contraste com aquilo que a gente falou do medo da morte, né? Porque enquanto tem muitas pessoas que têm medo da morte, existem algumas pessoas que consideram a possibilidade de escolher, de optar por ela. Como eu também acabei de falar nesse caso em que você decide deliberadamente, né? Que a sua vida vale menos do que a morte porque ela tá muito ruim. E você escolhe. Você fala assim, olha, prefiro morrer. Não prefiro morrer a perder a vida, como o Chaves diz, mas eu prefiro morrer a continuar com essa vida, no caso, né? E assim, seja ela por uma dor física, por uma coisa, uma doença, alguma coisa assim que está acontecendo com o seu corpo, ou muitas vezes pelo que acontece por problemas na sua vida, né? Problemas mentais, esse tipo de coisa. É um tema espinhoso, mas aí a gente já começa a falar de suicídio. Eu queria saber se vocês têm alguma coisa para começar ou se eu posso começar falando algumas coisas. Olha, eu até que tenho muita coisa para falar sobre esse tema, né? Eu acredito que o suicídio ele seja uma, um resultado, uma resposta a algumas perdas. E aí, por que que eu tô falando sobre perdas? Porque, assim, eu vi um pensador alemão, não lembro exatamente quem, mas depois eu posso repassar aqui, que ele tinha muita ideia de ser com. Não sei se você já viu essa ideia, se vocês já viram, mas no sentido de que o indivíduo Como é que é, Pedro? Ouvi? Desculpa. é ser com. Ah, tá. Vai lá. O verbo ser não existe sozinho, ele só é com. No sentido de que o indivíduo e a sociedade compostas por individualidades não existem. E que, na verdade, nós somos uma base estruturada por tudo aquilo que nos rodeia e principalmente as relações que nos rodeiam. Então, por exemplo, quando você tem a morte de um parente ou uma pessoa muito próxima, de certa forma, esse vínculo que você, essa pessoa, esse ser com, ele é retirado de você de uma forma abrupta. E isso, de certa forma, acaba gerando uma falta.
uma falta que pode desestabilizar toda uma pessoa, né? Então, por exemplo, às vezes você, às vezes você termina uma relação e aí uma relação entre duas pessoas, né, afetiva, e aí depois disso você muda não por você, mas você muda por uma série de interações que você teve com outra pessoa. Então, a partir dessas interações, você carrega novas coisas com você. E aí, quando essas coisas são arrancadas por coisas como a morte, e é por isso que eu estou falando de perda, às vezes essas perdas desestabilizam uma pessoa ao ponto dela enxergar a morte como preferível à vida. E essa é uma ideia que eu queria trazer para vocês que eu achei bem interessante. Cara, adorei. Faz muito sentido esse pensamento desse filósofo que você disse. E complementando, eu acho que o valor da vida é o valor que a gente dá para ela, né? E aí, dependendo das coisas que acontecem com a gente ao longo da vida, como você disse, como a perda de um familiar, alguém próximo, por exemplo, de forma abrupta, as pessoas podem acabar não vendo mais valor na vida, né? Isso é muito complicado. E aí tem o pensamento suicida, imagino eu. O que eu tava pensando no que você falou, na verdade nem imaginava que você ia começar falando por isso, né? Mas é um argumento interessante pra você analisar, porque quando a gente fala de suicídio, a gente pensa primeiro na pessoa que tá se suicidando, né? E o que você falou me lembrou das pessoas que estão ao redor, né? Porque o que você falou, quando você perde uma pessoa de maneira abrupta, eu jurava que você ia começar a falar da família que perde, dos amigos que perdem um suicida, no caso, né? Eu jurava que você ia falar disso, sabe? E eu tô pensando nisso agora, cara. Isso é um negócio que é complicado, né? É um tema espinhoso esse aí, com certeza. Até porque a gente tem que considerar, claro, o Enzo já começou a falar de valor da vida. Se a pessoa ela tá escolhendo a morte no lugar da vida, é porque, como a gente falou na sessão anterior, e agora, pelo que o tema que se encaixa mais no suicídio não é dor física, né? Isso a gente já debateu lá. É um problema pessoal, um problema da vida da pessoa que ela não tá enxergando a vida dela como uma coisa que vale a pena ser vivida e por isso opta por deixar de viver. Porque ela tá buscando aliviar um sofrimento que ela tem na vida dela, né? Como a gente vê lá na equação do valor da vida, né? Se a vida dela tá levando a tristeza, ela não tem como evitar isso, porque ela já considerou todas as possibilidades, nenhuma delas leva a felicidade, ela não tem por que ficar viva. Ela vai fazer o que qualquer pessoa normal faria com alguma coisa que tá fazendo mal. O que você vai fazer? Buscar pôr um fim nisso. Fugir, ou fugindo daquilo, enfrentando de alguma maneira, você vai pôr um fim naquilo que te faz mal. Num caso muito extremo, se a sua vida é uma coisa que tá te fazendo muito mal e você não enxerga uma outra solução, é por isso que você vai procurar. Não tô fazendo juízo de valor se isso é certo ou errado, e sim uma análise, né? Mas o que você falou é interessante, o impacto que isso tem nas pessoas que estão ao redor, né? Porque ninguém espera perder uma pessoa dessa, às vezes. Ninguém imagina que ela tá julgando a vida dela como uma coisa ruim, a ponto de escolher pela morte, e aí quando ela perde, essa pessoa, né, ela fica com aquilo na cabeça, que poderia ter salvado, que poderia ter ajudado. Então é um tema complicado, né? Porque ele não afeta só o suicídio, e sim todas as pessoas que estão ao redor e que convivem com ele. Cara, analisando por esse lado, realmente é uma coisa muito delicada. E eu acho até difícil de pensar, porque assim, como você fez uma análise assim, sem dizer se é certo ou errado, né? Se você parar para pensar, realmente o suicídio é uma saída, é uma alternativa. E que se a pessoa tá vendo, se a pessoa optou por morrer, é porque em, em alguma interpretação, pelo menos na dela, é a melhor saída. É melhor do que o permanecer no estado que ela está, né? E isso é muito, muito delicado, porque apesar de ser melhor naquele momento, não significa é, que é uma boa saída, porque você pode analisar como uma saída desesperançosa. Eu, por exemplo, me considero uma pessoa um tanto que otimista. Então, se eu estivesse em um caso parecido, é claro que é muito difícil não se colocar nessa situação, já Uhum. que, pelo menos para mim, eu não vejo situação, nunca passei por uma situação parecida, em que eu enxergasse isso como uma opção. Mas, assim, fazendo uma análise fora dessa ótica, eu enxergo o suicídio como uma saída desesperançosa. E eu sou uma pessoa que prefere enxergar algo que pelo menos
pudesse me fazer feliz no futuro, do que optar por uma coisa neutra, que é a morte, para sanar as coisas negativas, que no caso são o sofrimento atual. Pois é, Pereira. Essa questão que você falou da diferença de percepção, pra mim é uma coisa que mata, cara. Porque assim, eu bem aqui agora, você bem aqui agora, o Enzo, o Gordo aqui, a gente bem aqui agora, a gente nunca vai conseguir entender. A gente pode fazer análise, entendeu? Primeiro, a gente pode até entender, vamos dizer que a gente pode entender. Sentir é outra coisa, até a percepção de um suicida é diferente, entendeu? Do mesmo jeito que ele também, se ele tá pensando as coisas que ele tá pensando, é porque ele tem uma percepção diferente da nossa, ele não vê a vida com esse valor que a gente vê. Então, esse também eu vejo que é um grande ponto de você de ser difícil de lidar com um caso desse, porque as percepções são extremamente diferentes. Enquanto aqui a gente, do nosso lado, estava debatendo sobre ter medo da morte, o suicida não vai ter esse medo, entendeu? Porque ele está enxergando isso como uma solução, como uma ação que ele pode tomar. Na verdade, a última dele, né? E outra, né? Como vocês não falaram nada até agora, para não esquecer, é uma questão um tanto complicada. Eu lembro que eu até conversei com o Samuel, cara, porque a gente também pode entrar numa questão é complicada mesmo. Que é a questão da liberdade, cara. Vamos dizer, o cara ele escolheu fazer isso, sabe? Claro que tem casos onde a gente consegue analisar isso de uma maneira mais fácil. Por exemplo, o caso que ainda não é tão fácil assim. Pode ter certeza que não. Qual é o caso da doença terminal, que é o caso de uma tortura, esse tipo de coisa. É mais fácil você entender que o cara tá optando pela morte, entendeu? E não querer impedir, por conta da situação dele. É difícil a gente fazer esse paralelo também entre a dor física, a dor psicológica, a vida ruim, sabe? Esses pensamentos negativos, justamente por conta da diferença de percepção, porque isso não é uma coisa absoluta como a dor. E sim é uma coisa relativa que varia de pessoa para pessoa. Mas, do mesmo jeito que, voltando para diferente percepção, entrando na questão de liberdade também, o cara que ele optou por fazer esse tipo de coisa, um suicídio, né? Eu acredito que na cabeça dele seja muito ruim alguém tentar ferir a liberdade dele de fazer. Até porque eu vejo condições muito semelhantes, né? Entre o cara que tá assistindo uma dor física absoluta e o cara que tá assistindo uma dor psicológica relativa. E eu não sei se esse conceito de dor psicológica existe, mas eu tô pensando em sofrimento, sabe? Em problemas que ele não consegue lidar e tudo mais. Eu acho que em ambos os casos eles não querem ter a sua liberdade limitada por alguma outra pessoa que vai impedir eles de fazerem o que vai cessar o sofrimento deles, sabe? É uma questão muito complicada, cara. É uma questão muito complicada. Claro, eu não sou a favor, eu não queria que, se eu soubesse que algum amigo meu tá com esse tipo de problema, eu ia tentar fazer alguma coisa pra evitar, né? Mas essa que é a questão, até que ponto você pode interferir na liberdade do cara? Tanto que, como... Não, antes de eu falar disso. Até porque é horrível você querer morrer e não poder, né? Isso é uma coisa que eu deveria ter falado lá na parte de se a morte é necessariamente ruim, mas pensa comigo, não para mim, né? Não tem coisa pior do que você querer morrer e não poder, cara. Porque se você, pra começar, se você optou pela morte, como a gente já tá falando do suicídio, é porque as Cara, eu coisas não estão sei muito muito bem o que ruins. comentar nesse tema. Se dentro desse cenário as Eu, coisas já estão muito ruins, você eu escolheu ia pela comentar morte, uma você coisa lá não atrás, pode na verdade. morrer, você ainda tem essa limitação Sobre de o não medo poder da cessar com aquilo morte. que te fez tão mal Eu a acho que ponto o de você suicida desejar não é que ele não acabar tem com medo toda a da sua morte, cara. vida, Ele deve com é certeza porque ter tem uma medo da coisa morte, na verdade. complicada, entendeu? Então, O medo da por morte isso é que uma eu coisa vejo que o que, suicídio é um cara, é assunto meio que tão inevitável. O cara tem complicado, que ser porque muito pra pessoa se psicopata pra não ter. decidir, Muito masoquista, pra pessoa decidir literalmente. passar por isso, é porque as coisas estão muito Mas ruins. o cara tem que estar E numa a questão situação é muito como que a ruim. gente faz para poder recuperar essa pessoa, Imagina, cara, todo entendeu? mundo tem medo E da morte, claro, eu digo certo? recuperar do Obviamente. meu ponto Ninguém de sair na rua vista, aí pensando, não vou porque olhar pros eu dois acho lados que na essa rua, vou pessoa tem morrer que ser hoje. Não, recuperada, porque todo na mundo tem minha medo disso. cabeça não é uma atitude correta de se fazer, na Mas cabeça o dela é, cara, por isso pra que ela tá ser fazendo. suicida, Então ele é tem um que estar numa assunto muito situação tão complicado. ruim Se vocês tiverem algum comentário, que ele façam aí. pensa, eu tenho medo da morte, mas esse medo é menor do que a minha angústia de continuar no momento que eu estou vivendo. Nesse ambiente que eu estou sofrendo, tá ligado? É claro que é meio chato basear isso em série, mas, por exemplo, 13 Reasons Why, que eu tenho certeza que ninguém aqui assistiu, mas os nossos telespectadores com certeza já. A garota da série... Aí, Pereira. A garota da série se matou, mas ela pensava nisso, tipo, diariamente, antes de se matar. E ela não se matou fácil. Não foi como, não, vou aqui tirar minha vida aqui rapidinho e acabou. Não foi isso. É um processo muito grande antes. E uma pessoa suicida não se suicida de uma hora pra outra, cara. Ela tem que, no mínimo, estar em depressão há muito tempo. Muito tempo.
E uma situação muito complicada. Só isso mesmo. Verdade. Eu não sei se o que eu falei deu a entender de que é uma coisa repentina. Eu sei que não é, né, cara? Porque, como você falou, pro cara chegar nesse ponto de superar o medo da morte, que é uma coisa que eu esqueci de considerar, é verdade, né? Não é o oposto literal. O suicida ele não é um cara que ama a morte, sim um cara que também pode ser que ele tenha um medo razoável. Tipo, acho que o fato dele ser um suicida não muda muito. Tipo, não tem um impacto direto no quanto de medo da morte ele vai ter, porque isso é uma coisa variável, né? Como a gente comentou lá atrás. Mas o fato é esse, né? Ele vai ter que superar esse medo que ele tem inerentemente pra poder tomar essa decisão, né, mano? Alguém vai fazer mais algum comentário? Porque eu queria fazer um link já com a Não, morte tem mais como coisa pra processo. fazer. Tem mais uma coisa pra fazer. Beleza. Então, eu não sei se fica muito repetitivo. Eu tenho mais duas coisas pra falar. Vou falar a primeira que eu acho que pode ficar repetitivo. Quem tá de fora tenta impedir essa pessoa porque não quer que morra, pelos impactos que a gente comentou agora. Você não quer perder a pessoa que te faz bem e você acredita que é uma coisa ruim pra ela e como você quer protegê-la, você não quer que isso aconteça. Mas muitas vezes a gente não entende por que, que ela quer, né, fazer isso. Então, esse estigma que as pessoas têm com o suicídio também é uma coisa que é prejudicial, né? Porque não ajuda em nada a pessoa que, vamos dizer, do nosso ponto de vista de novo, precisa ser resgatada, né? Não sei se tem alguma coisa pra comentar sobre isso, mas eu vou continuar ainda. E essa coisa do ponto de vista da pessoa é uma coisa também que me chama a atenção. Porque assim, eu já escutei uma música muito legal, uma música muito boa, eu gosto muito, faz tempo que eu não escuto, mas é uma música muito boa. E tem uma frase que é legal nela, que fala assim: todo suicida acredita na vida depois da morte. E eu também lembro de ouvir casos, não lembro da onde, mas casos de pessoas que tentaram se matar e não conseguiram. E elas dizem que elas se arrependem muito. Por exemplo, o cara que vai pular de uma ponte, vamos dizer assim, ele pula da ponte, mas enquanto ele tá caindo, ele se arrepende. Eu não sei se isso acontece, sabe? Até porque isso são suicidas que sobreviveram, a maioria morreu. A maioria não. Muitos morreram, a gente não. É que eu não sei dizer, né? Muitos morreram e a gente não tem como falar com eles pra saber se eles se arrependeram ou não. Mas é uma coisa complicada, né? Porque se você tem essa variação de percepção, para claro, para aproximar até com a nossa vida. Sabe quando você vai comer alguma coisa? Vamos supor, você coloca um prato muito grande, você vai comendo, você tá com fome, se ele comer tudo aquilo ali, não come. Você chega uma hora que você não aguenta mais, sabe? E você achava que ia comer tudo aquilo no começo. Esse é o contrário da variação de percepção, né? Você tá com uma cabeça em uma hora, mas depois que você passa por um evento, essa percepção muda por completo. E aí, vamos supor, é engraçado que essas duas percepções não se entendem. O cara que encheu o prato dele, ele não vai entender o cara que, por mais que eles sejam a mesma pessoa, eles têm a mesma identidade, né? São agentes diferentes, mas têm a mesma identidade. Então, eles não. Um agente não entende o outro, cara. Por mais que seja o Edu, um do passado e do futuro, o que encheu o prato não vai entender o cara que tá empanturrado, porque o outro tá com fome, né? Ele vai falar, cara, como que eu não vou conseguir comer isso? Tô morrendo de fome. E o outro vai falar, cara, como que eu coloquei tanta coisa assim? Eu não ia comer isso. E aí fica esse impasse, né? Uma pequena diferença muda a sua percepção. A questão do suicídio, mais um ponto complicado, é porque é um negócio que, na grande maioria das vezes, não tem volta. Porque o cara ele se isola, o cara não conta pra ninguém, muitas vezes ele vai tentar fazer isso sozinho e pá. Se ele se arrepender, ele não vai ter como voltar, né? Cara, é um assunto complexo, cara. Não sei se você tem alguma coisa pra falar aí, mas eu terminei o Edu, que eu tinha sobre pra falar. isso, eu me lembrei um pouco do sentimento de raiva, né? Porque muitas vezes a gente fica tiltado, e aí, mas normalmente não, assim, no momento a gente fica bravo, né? Só que depois a gente se arrepende normalmente. Isso acontece muito com o jogo, enfim, acontecimentos na vida real. Eu acho que quanto mais você tem a resistência ou o treinamento mental de você perceber que depois você vai pensar diferente, já é o primeiro passo, sabe? Pois Você é, vai cara. pensar diferente. Uhum, pois é. Pois é. Isso é verdade. E esse, eu acho que assim, por isso que essa questão do conhecimento é uma coisa importante. Vale a pena a gente fazer um debate só desse. Spoiler, vai ter, né? Não sei se vocês sabem.
E essa questão do conhecimento é Edu, importante, porque eu acho que todo mundo deveria ter essa consciência de, cara, ó, tô com deixa essa eu entender uma percepção coisa. agora, mas se eu tentar enxergar por outra, Você tá falando que. isso pode Assim, eu não entendi. A sua mudar, opinião é que a sabe? Essa pessoa questão do que diálogo tem esses aberto, as pessoas pensamentos poderem suicidas conversar poderiam para um mudar a sentar ideia do e ter outro, essa sabe? percepção Quem de que as tem coisas podem mudar, ou pensamento então de qualquer maneira, de virem de qualquer um lado natureza, diferente. conversar com quem tem pensamento E isso de poderia meio menos que daquela natureza, poderem diminuir a sentar, quantidade, conversar, os debater casos, e né? Diminuir a melhorar taxa tudo, né? de suicidas, Claro, bastante. não é sempre que você vai conseguir mudar as coisas, até porque a gente debateu aqui e não chegou em nenhuma solução da questão do suicídio, né? Claro que a gente não vai conseguir fazer isso com, eu pelo menos, com dia de pesquisa. Mas que eu acho que essas ideias são importantes pra gente pensar depois, pra gente debater de novo, seja gravado ou não, tanto faz. Isso é uma coisa importante, né? Isso é crucial. Manda. Entendi. Mano, assim, eu sei que muitos não procuram terapia, mas eu tenho certeza que todo suicida, assim, mano, leva um processo imenso pra se matar, tá ligado? Não é como se ela não tivesse sentado e conversado com ninguém, ou então tentado mudar de opinião. Não é uma coisa que se toma assim, decisão de uma hora pra outra, que nem eu tava fazendo antes. Eu falei isso, mas eu não sei com certeza, Eu né? acho que se a Foi gente, uma quer dizer, se suposição. fosse mais Eu acho disseminado difícil assim, que a isso questão da aconteça, né? Porque terapia aquilo mesmo, que a gente já comentou. aquela famosa frase, Cara, né? o Todos nós cara precisamos de já um psicólogo. pensou naquilo. Se, por Principalmente, exemplo, toda claro, escola quanto mais tivesse um decidido ele tiver, psicólogo para mais falar difícil vai ser de sobre isso com reverter a os alunos, eu situação. acho que aí sim. Mas eu acho A que pessoa sim, teria cara. Eu de acho que se a gente natureza tiver mais espaço pra pensar, pra dividir ideias, esse tipo de coisa, pra esse um impulso de entender o pensar de outras outro e maneiras, compartilhar de não pensamentos, ser isso é uma coisa que pode impulsivo. ajudar. Eu, com a minha opinião sincera que eu acabei de pensar aqui, Mas, digo isso. assim, só para não radicalizar muito o que você disse, né? Uhum. Tenta, né? Exatamente. Uhum. Exatamente. Verdade. Ah, não, claro. Mais uma vez eu usei o maldito discurso sem explicar direito. O que eu quis dizer não é uma conversa Eu conversa, concordo, cara. mas É pelo uma motivo conversa com conhecimento, com o que a gente tá fazendo aqui de a pessoa agora, viver sabe? menos tempo naquele Tentando ambiente, entender tá e fazer ligado? análise. Conversa pela conversa, Para se ela confirmar menos o funcionasse, não pensamento teria dela. suicida. Porque todo mundo conversa. Todo mundo fala dos problemas. Foi um Sem termo falar maldito também, mesmo. sem Hum, falar também que eu acho que quanto mais cedo você fala com a pessoa, tenta mudar a opinião dela, ou conversar mesmo, ter terapia, esse tipo de coisa, melhor vai ser a mudança de opinião, né? Porque, ou o resultado do que você tá procurando. Porque eu acho que vai ser menos difícil você desestruturar aquilo que ela estava pensando antes, sabe? além do fato das pessoas terem percepções mais semelhantes, né? É mais fácil das duas se entenderem. Uhum, exatamente. E às vezes também. Pois é. Uhum, uhum, verdade. Mas mano, a conclusão que a gente chega é que é um assunto muito delicado. No fim das contas, é Exatamente. legal a gente fazer a análise, cara. Eu acho sensacional, sabe? Eu O acho, legal é a de gente ter a novo, liberdade repito. de discutir isso, né? Pois é, cara, esse é um ponto complicado, né, cara? Porque se o cara decidiu, até que ponto você pode ferir a liberdade dele por você achar que é mais benéfico pra ele continuar vivo? Se ele decidiu que não é melhor. Mano, é uma coisa muito complicada, cara. Porque, claro, isso que eu falei agora, tirado de contexto, é uma frase que pode ser, sabe, é motivo pra me mandar pro inferno. Mas ao mesmo tempo eu falo ela porque eu não tenho medo de qualquer tipo de julgamento, porque pra mim isso é uma verdade. Tanto que na cabeça da pessoa, acho que ela pode pensar nisso, entendeu? Ela tá fazendo o que ela acha que é melhor pra ela. Por mais que seja uma coisa muito radical, e como a gente comentou, ela demorou pra chegar nisso aí. Se ela chegou a pensar nisso, sabe? Essa questão de interferência de liberdade por uma questão. Pra mim é. Não, não, esse exemplo foge muito, deixa pra lá. Mas é um assunto nervoso, cara. Nervoso. Por isso que você não pode tentar impedir a pessoa, né? Falar assim, não, você não vai fazer, o que você tá fazendo é loucura, esse tipo de coisa. Tipo, taxar o que ela tá fazendo, porque isso não vai prestar, né? Isso não vai prestar, porque isso não muda a cabeça da pessoa, né? Por isso que o que a gente comentou agora é uma coisa que é verdade. Não é qualquer conversa, não é qualquer coisa que você fala pra pessoa que vai funcionar. Então, dentro do que a gente já estava falando sobre suicídio,
Eu vi um vídeo, se não me engano, sobre. Era de um cara chamado Paulo Saldiva, que é um. Ele faz algumas. Eu não sei se ele tem um canal no YouTube, mas ele faz algumas análises sobre como a medicina impacta na sociedade, né? E aí ele estava falando sobre morte, e uma coisa muito interessante que ele disse, que eu acho que vale a pena trazer aqui, é que você, a opinião dele é que as pessoas elas não simplesmente morrem, por exemplo, nesse caso do suicida, o suicida não morre no momento em que ele se mata, e sim antes. A questão é que a opinião dele é que as pessoas morrem quando elas param de fazer conexões, quando elas param de lutar contra a inércia, no sentido de, tipo, você chega em um ponto que você está infeliz, você não está satisfeito com o seu momento atual, e ao invés de você tentar fazer novas conexões, tentar buscar felicidade, não. Você, você se entrega para a inércia, sua vida ela começa a caminhar do jeito que está, nesse sofrimento, nessa infelicidade. É como se É como se você estivesse em um casamento, por exemplo, e você não estivesse feliz nesse casamento, mas você não cria coragem para sair dele, você simplesmente se aceita, se Ou vontade, despeja né? naquele lugar e deixa as coisas como estão. Aí se passam 5, 10 Possibilidade anos sem sair, cara. e aí você não consegue mais ser feliz. E eu acho que nesse sentido, eu acho que isso a gente pode linkar com o que vocês estavam falando. O suicida, ele não se torna suicida. Não, ele não decide suicídio na hora, né? Ele tem todo um processo. E eu acho que o suicídio, é claro, essa frase que eu vou falar pode ser um pouco errada, mas se você parar para pensar, o suicídio ele passa a se tornar uma coisa viável a partir do momento que você não enxerga mais possibilidade de fazer conexões, possibilidade de buscar felicidade no futuro. É o vontade, exatamente. Pereira, seus exemplos, cara. Eu faria uma pequena correção. Eu trocaria inércia por entropia. Quando você larga a sua vida, deixe de gastar energia para mantê-la como ela tá, seja indo para frente, tanto faz, e deixa a vida te consumir. Deixa as coisas que estão ao redor de você te desintegrar, aumentar a sua desordem, sabe? Aos poucos. Até você se desfazer por completo. Até porque isso entra naquela definição, aquelas ideias de sobrevida que a gente já tinha debatido anteriormente, Pereira, aquela questão de tipo, a vida ela é um organismo fechado, né? Deixa eu até pegar aqui o que eu coloquei. Rapidão. Rapidão. Sistema fechado capaz de interagir com o ambiente ao retirar a energia dele para se manter. Então é uma coisa que é isolada do ambiente, né? É uma coisa com um meio próprio, tem um meio externo e um meio interno. E que ele interage com o ambiente ao seu redor, né? Para poder conseguir comida, esse tipo de coisa e tudo mais. Tira a energia dele para poder se manter do jeito que ele está. Não exatamente do jeito que ele está, mas se manter como um sistema fechado capaz de interagir com o ambiente. Quando você deixa de lutar contra essa entropia que consome tudo que tem no universo, quando você deixa de gastar energia, quando você deixa de correr atrás, você é consumido por ela e aí você começa a definhar aos poucos, né? Por isso que eu sou a favor de fazer essa pequena troca de inércia por entropia. Inércia funciona, mas eu ainda acho que entropia se encaixa melhor. Sim, realmente, eu acho que é uma ideia que fica muito boa. E uma coisa que eu queria comentar para complementar isso tudo é que, por exemplo, como esse cara que disse era médico, ele citou, por exemplo, quando eu vou voltar naquela situação que eu supus lá atrás, sobre você estar com um parceiro há muito tempo e aí vamos supor que esse parceiro falece. A partir desse momento, você vai passar por uma série de processos, ou geralmente as pessoas passam por uma série de processos como luto, tristeza, sofrimento, e ele, e ele cita que a partir desse momento, o seu sistema imunológico vai enfraquecendo, ele não age já mais com a mesma potência que agia antigamente, você já é afetado por outras doenças, de maneira mais fácil. Então, nesse sentido mesmo, quando você
de certa forma, o seu estado, seu estado de felicidade ou não, afeta o seu corpo. E é isso que levou a ele a pensar na morte como algo que acontece antes mesmo de você morrer. Porque você já está sujeito a ela de uma forma muito mais evidente quando você passa por situações como essa, como eu citei, como a perda de alguém importante. Pois é, né? Complicado, cara. Mas cara, um pensamento muito legal. Muito legal mesmo. Porque aí a gente brinca até com um pouquinho com o que a gente fez na parte 1, né? Definir morte, né? Que a gente começou até brincando, né? O Gordo perguntou o que é morte. Eu falei, o fim da vida. Mas se a gente for pegar uma análise dessa, né? O que é o fim da vida, né? O que é a morte em si? É quando você deixa de tirar a energia do ambiente para se manter como sistema fechado, ou quando você simplesmente desiste de ser um sistema fechado que interage com o ambiente, tira a energia dele para se manter, né? Eu acho que dá pra gente escolher os dois, né? Dá pra gente definir das duas maneiras e trabalhar, né, com as consequências de cada definição. Agora fechou? Fechou espetacularmente. Morte como um processo, dando continuidade ao que a gente tá falando de suicídio, mas focando mais nela agora, é a ideia de que, por exemplo, a gente esquece que a gente tá morrendo agora, né? A gente pensa que a morte é como se fosse uma coisa que tá distante e a gente vai morrer e acabou. Não, a gente tá se aproximando da morte, como a gente falou lá na parte da vida vetorial versus a vida escalar na parte 1, a gente tá caminhando em direção à morte, né? A gente tá morrendo aos poucos, tipo, é como se você estivesse num vídeo dentro de YouTube, você imagina a barrinha correndo ali, né, ficando vermelhinha, ou você tá dentro de um trem e o trem tá indo e não pode parar. Você não tem como sair dali de jeito nenhum. Só fazer a melhor coisa que você pode fazer dentro do vagão que você tá, Não, cara. né? Claro, dependendo da análise que você faz, o vagão pode estar ou não em velocidade constante, né? Se a gente for pensar em questão de, por exemplo, percepção de tempo, quanto mais velho você fica, mais rápido você acha que o tempo tá passando, porque o tempo é uma interpretação, né? Na verdade, eu não sei o quão absoluto é isso. Porque o tempo que você está vivendo, quando comparado ao tempo que você já viveu, essa razão vai ficando cada vez menor, então parece que o tempo está passando mais rápido. Então isso é uma questão complicada, né? A gente está morrendo. Ao mesmo tempo que a gente está vivendo, a gente está se encaminhando para a morte. E ela, na verdade, é um processo, uma coisa que vai acontecendo e que a gente não para pensar tanto assim, né? Não sei se vocês têm comentário para fazer sobre isso. Não? Ah, olha, eu acho que isso só ajuda a reforçar, cara, o quanto que nós precisamos conversar mais sobre a morte, debater mais sobre a morte, porque não adianta nós, como você disse, escondermos, se esquivarmos, porque é um processo natural, faz parte de quem nós somos e faz parte da natureza em si. A nossa vida, ela tem um fim, ela tem de certa forma, um determinismo. E cabe a nós enxergar isso e debater para que nós aceitemos, porque é uma forma melhor, pelo menos na minha visão, é uma forma melhor de se viver. Não, você tem que ter consciência até para poder aproveitar a vida da melhor forma, né? Fazer as coisas que você quer na medida que o tempo passa, como a gente já discutiu. Como também para, se chegar na hora, você não entrar em desespero, né? Você não falar, ah, nossa, mano, eu desperdicei minha vida inteira fazendo tal coisa. E eu acho que, como vocês já citaram aí, se esses debates fossem realizados mais vezes, se quando uma criança falasse sobre morte, por exemplo, os pais não a repreendessem da maneira que acontece, se as pessoas enxergassem mais como esse processo natural, acho que poderia ter um resultado melhor. Beleza. Foi justamente por isso que eu quis pegar esse ponto, né? Porque eu acho que apesar dele ser muito parecido, né, com o que a gente já comentou lá atrás, eu acho que falar com essas palavras é uma coisa que, além de ajudar a sintetizar o pensamento, ajuda, se você pegar meio que desprevenido, a pessoa dá um choque, né? Você tá morrendo agora, sabe? A morte tá lá na frente, mas você tá se encaminhando para ela, cara. É isso aí.